anos. Chineses gastaram 60 bilhões de reais na compra de empresas brasileiras desde 2015. Esse valor equivale a 30% de todo o investimento nas negociações de ativos no país, principalmente envolvendo os setores de transportes e energia. Foi-se o tempo do imperialismo yankee, expressões que nas décadas de 50, 60, 70, 80, fazia parte do linguajado político brasileiro, o imperialismo yankee. A ESSO era o símbolo do imperialismo americano. Tinha pessoas que iam protestar em frente a um posto da ESSO ou em frente à sede da ESSO no Rio de Janeiro. Isso passou. Eu acho que agora o protesto deve ser em frente a alguma empresa chinesa, tal, né? Ou em frente à embaixada chinesa em Brasília. De um lado é bom atrair capital chinês, mas um certo cuidado na chegada desse capital e para que setores ele vai seria recomendável por parte do governo e das autoridades brasileiras, especialmente no setor da energia brasileira, Seria bom dar uma olhadinha, né? E é assim que acontece aqui no Brasil. Questão do agronegócio, né? O agronegócio, o que está acontecendo com o agronegócio? O pessoal pediu lá, quando eu estava no Sul, para eu fazer uma análise. Eu falei, antes de tudo, vocês estão fufu. Porque a China comprou lá do leste, lá da África. A China tem tecnologia para o maquinário de ponta para produzir, né? A China tem a tecnologia dos insumos, de produzir insumos, que é uma parte muito cara. A China tem a tecnologia do maquinário, tá? Mas que na África tem países que são corruptos, países que têm burocracia. Bicho, a liderança desses países não estão nem aí, assim como no Brasil, as lideranças não estão nem aí para quem vai mandar no país, economicamente falando. Então, se a China entrar e produzir, os governos corruptos de lá, eles só querem o dinheiro. O Brasil é longe de tudo, logisticamente falando, nós estamos longe de todos os grandes centros, tá? Burocraticamente falando, nós somos o pior país do mundo, tá? E de infraestrutura também nós não temos. Então a nossa sorte é que as terras daqui são altamente agricultáveis, mas da África também. Se alguém começar a produzir lá, ninguém vai comprar daqui, porque ninguém é bonzinho. Eu gosto do brasileiro, vou comprar do brasileiro. Não, vai comprar de onde é mais barato, logisticamente falando, e as distâncias são muito, muito menores. Tem aulas no Instituto Heracles falando sobre isso, sobre geopolítica, sobre teoria geopolítica, como ganhar na política, no futebol. Tudo isso eu falo sobre essas questões econômicas de uma forma bem simples, mas um pouco mais acadêmica, para que todo mundo entenda. O link vai estar aí no final da aula. Então, e outra coisa, o governo está fazendo uma constituinte sem o povo querer, né? Ou seja, que essa lei da migração, a mídia vai mostrar os migrantes pobres, os pobrezinhos, não sei o que, coisa e tal, vamos aceitar eles, mas os direitos que os pobrezinhos vão ter, os ricos vão ter, tá? Diversas pessoas que estão chegando, tá? Que estão chegando do exterior, estão dizendo, os aviões que estão vindo do exterior dos Estados Unidos estão vindo com migrantes sírios ricos, africanos ricos, pessoal do mundo árabe muito rico também, pessoas já consolidadas aqui no Brasil estão vindo para cá aos montes. Porque qual é a técnica do governo? Deixa eu deixar bem claro, a técnica do governo é fazer de tudo para permanecer no poder. A esquerda descobriu que não pode lutar contra o povo, que é conservador, que não pode lutar contra as Forças Armadas, porque não dá mais tempo, porque não dá tempo de modificar a Constituição para que as Forças Armadas trabalhem para o governo, e isso iria pegar muito mal, porque o povo é conservador. Então, para que brigar contra algo que não tem solução? Então, vamos vender o Brasil de modo que esses grupos econômicos que ocupem o país apoiem o governo. Então, a esquerda quer permanecer no poder eternamente. É um plano muito bem feito, tá? Muito bem cotado, muito bem planejado. Se vocês olharem, é bem simples. E simplicidade é um dos princípios no caso da guerra. Então, essa questão é muito importante que vocês entendam, que vocês percebam isso
e para saber lutar contra isso. Como eu estou dizendo para vocês, um militar me contou e eu não tinha percebido isso. Ele falou: Durval, quando o povo começar a ficar somente na frente dos quartéis, você está muito preocupado com a mídia e tudo mais, eu entendo a sua preocupação, mas na mídia, tem mídias que querem ser a próxima Globo. Então, quando vê as pessoas se manifestando exclusivamente na frente dos quartéis, tem mídia que vai cobrir para ganhar a simpatia do povo para ser a próxima Globo. Ou seja, todo mundo quer passar a perna na Globo, e a Globo começou apoiando o povo em 64. Vocês devem lembrar disso também. Isso está escrito na nossa história. Chineses gastaram 60 bilhões de reais na compra de empresas brasileiras desde 2015. Esse valor equivale a 30% de todo o investimento nas negociações de ativos no país, principalmente envolvendo os setores de transportes e energia. Foi-se o tempo do imperialismo yankee, expressões que nas décadas de 50, 60, 70, 80, fazia parte do linguajado político brasileiro, o imperialismo yankee. A ESSO era o símbolo do imperialismo americano. Tinha pessoas que iam protestar em frente a um posto da ESSO ou em frente à sede da ESSO no Rio de Janeiro. Isso passou. Eu acho que agora o protesto deve ser em frente a alguma empresa chinesa, tal, né? Ou em frente à embaixada chinesa em Brasília. De um lado é bom atrair capital chinês, mas um certo cuidado na chegada desse capital e para que setores ele vai ser recomendável por parte do governo e das autoridades brasileiras. Quem vai mandar no país, economicamente falando. Então, se a China entrar e produzir, os governos corruptos de lá, eles só querem o dinheiro. O Brasil é longe de tudo, logisticamente falando, nós estamos longe de todos os grandes centros. Tá? Burocraticamente falando, nós somos o pior país do mundo. Tá? E de infraestrutura também nós não temos. Então a nossa sorte é que as terras daqui são altamente agricultáveis, mas da África também. Se alguém começar a produzir lá, ninguém vai comprar daqui, porque ninguém é bonzinho. Eu gosto do brasileiro, vou comprar do brasileiro. Não, vai comprar de onde é mais barato, logisticamente falando, e as distâncias são muito, muito menores. Tem aulas no Instituto Heracles falando sobre isso, sobre geopolítica, sobre teoria geopolítica, como ganhar na política, no futebol. Tudo isso eu falo sobre essas questões econômicas de uma forma bem simples, mas um pouco mais acadêmica, para que todo mundo entenda. O link vai estar aí no final da aula. Então, e outra coisa, o governo está fazendo uma constituinte sem o povo querer, né? Ou seja, que essa lei da migração, a mídia vai mostrar os migrantes pobres, os pobrezinhos, não sei o que, coisa e tal, vamos aceitar eles, mas os direitos que os pobrezinhos vão ter, os ricos vão ter, tá? Diversas pessoas que estão chegando, tá? Que estão chegando do exterior, estão dizendo: Durval, os aviões que estão vindo do exterior dos Estados Unidos estão vindo com migrantes sírios ricos, africanos ricos, pessoal do mundo árabe muito rico também, pessoas já consolidadas aqui no Brasil estão vindo para cá aos montes. Por quê? Qual é a técnica do governo? Deixa eu deixar bem claro, a técnica do governo brasileira, especialmente no setor da energia brasileira, especialmente no setor da energia. Seria bom dar uma olhadinha, né? E é assim que acontece aqui no Brasil. Questão do agronegócio, né? O agronegócio, o que está acontecendo com o agronegócio? O pessoal pediu lá, quando eu estava no Sul, para eu fazer uma análise. Eu falei, antes de tudo, vocês estão fufu, porque a China comprou lá do leste, lá da África. A China tem tecnologia para o maquinário de ponta para produzir, né? A China tem a tecnologia dos insumos, de produzir insumos, que é uma parte muito cara. A China tem a tecnologia do maquinário, tá? Mas que na África tem países que são corruptos, países que têm burocracia. E, bicho, a liderança desses países não estão nem aí, assim como no Brasil, as lideranças não estão nem aí para o governo.
é fazer de tudo para permanecer no poder. A esquerda descobriu que não pode lutar contra o povo, que é conservador, que não pode lutar contra as Forças Armadas, porque não dá mais tempo, porque não dá tempo de modificar a Constituição para que as Forças Armadas trabalhem para o governo, e isso iria pegar muito mal, porque o povo é conservador. Então, para que brigar contra algo que não tem solução? Então, vamos vender o Brasil de modo que esses grupos econômicos que ocupem o país apoiem o governo. Então a esquerda quer permanecer no poder eternamente. É um plano muito bem feito, tá? Muito bem cotado, muito bem planejado. Se vocês olharem, é bem simples. E simplicidade é um dos princípios no caso da guerra. Então, essa questão é muito importante que vocês entendam, que vocês percebam isso, e para saber